Oi, gente, tudo bom? Esperando o pessoal entrar, né? Pra gente poder dar início a mais uma live. Oi, gente. Obrigada. Oi, tudo bom? Deixa eu ver aqui. Sim, hoje é. Uma convidada especial pra gente. Vai ser super legal. Boa noite, tudo bom? Espera. Oi, tudo bem? Obrigada. Esperar mais um pouquinho. Oi. Ai, gente. Bem. Bom, já podemos começar uma introdução, apresentação. Bem, eu vou... Deixa eu falar com a convidada rapidinho. Bom, primeiramente gostaria de desejar a todos uma boa noite e espero que todos estejam bem. Meu nome é Júlia, eu sou acadêmica de enfermagem e gostaria também de agradecer a todos que estão participando e estão acompanhando a gente, né, o nosso canal Informatizando, que é o canal do nosso grupo de pesquisa e extensão da Estácio de Sá, do Campus Norte Shopping. E hoje nós viemos trazer, né, mais uma live referente ao Dia Internacional do Enfermeiro e à Semana da Enfermagem. E no tema de hoje nós vamos falar, né, da promoção de saúde mental ao profissional da área da saúde em época de pandemia. E bem, antes disso, né, eu estava fazendo uma breve pesquisa e, segundo dados apresentados pela Fiocruz e pela médica psiquiátrica a Fernanda Benquerer Costa, alguns fatores que influenciam, né, nos transtornos da saúde mental desses profissionais, nós podemos citar por eles não receberem equipamento de proteção individual adequado, os famosos EPIs, e por isso, quando eles vão, né, à frente para assistência, eles já vão com medo porque sabem que não estão devidamente, né, protegidos como deveriam. E esse medo eles carregam por se contaminarem, né, o risco de se contaminar. E ao retornarem para casa, eles acabarem por contaminar também a sua família e a comunidade onde eles vivem. Que por vezes já por medo mesmo, a própria família e a comunidade já isolam esse profissional por ele trabalhar num hospital, trabalhar numa UPA, então já se distanciam dele nesse momento. Também podemos citar, né, a sobrecarga de trabalho, porque, como já sabemos, existe esse déficit, né, de profissionais disponíveis para o número de pacientes apresentados. Então, já vemos que muitos desses profissionais eles são contaminados, né, e por isso são afastados, né, do seu trabalho. E os profissionais, né, que permanecem, eles agora têm que aguentar a sobrecarga de trabalho e da demanda que ficou posta para eles, né? Então já juntamos sobrecarga de trabalho com estresse, ansiedade, mais o medo dos EPIs, né, que não são tão adequados. E isso vai se acumulando durante a atuação deles. Também podemos citar, né, esses profissionais, quando eles vão desmistificar uma notícia falsa, vão fazer um informativo de segurança, proteção, ou sobre a própria doença em si, muitas pessoas, né, questionam, não acreditam, chegam até a insultar esses profissionais por conta de fake news que elas acatam, né, e por vezes puro achismo, ignoram qualquer base científica que esses profissionais estejam usando.
E isso, de certa forma, cria uma desvalorização desse profissional. Então, já junta a sobrecarga, o medo, o estresse, a ansiedade, a desvalorização da sua profissão. Isso vai acumulando e vai gerando vários transtornos. Por fim, né, existem outros fatores, mas outro que eu gostaria de citar é a remuneração inadequada, né? Porque, como vemos, esses profissionais já estão trabalhando muito mais pesado, com uma sobrecarga enorme e já tem que enfrentar o medo, já tem que enfrentar a sua desvalorização, né? Por tentar informar algo e acabar sendo apontado e etc. E no final do mês, né, ele vê que a sua remuneração não é tão satisfatória, não é adequada para o esforço que ele teve, né? Eu tô falando muito rápido, gente, assim, tá dando para entender que eu não sei se eu corri muito. Vamos ver. Cheguei. Boa noite, professora, tudo bom? Tudo bom, gente? Boa noite a todas e Então, todos. Vocês estão me ouvindo? tô sim, professora. Tá bom o áudio? Uhum. Tá ótimo. Professora, muito obrigada por aceitar o convite, tá? Por estar participando dessa live, por estar conversando melhor com a gente sobre o assunto, tá bom? Se a senhora quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tudo bem? Tá ok. Agradeço a vocês pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho mais de saúde mental, um pouquinho mais de enfermagem, né? A gente sabe que tanto a saúde mental quanto a enfermagem ainda são muito desvalorizadas, né? A sociedade ainda tem um entendimento errado, né? Tanto de um quanto de outro, né? E aí tá aqui, né, no mês de maio, no finalzinho do mês de maio, que é o mês que a gente comemora o Dia do Enfermeiro, né? Dia 12 de maio. E também o dia da luta antimanicomial, né? Dia 18 de maio é o dia da luta antimanicomial, né? Por uma sociedade sem manicômios, por tratamentos mais humanizados, para os usuários de saúde mental, né? Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês, com a galera, né? Compartilhando um pouco. E queria também dizer, né, que a ideia aqui é que a gente possa fazer um espaço de troca, né? A ideia é que vocês também possam fazer perguntas Sim, e sim. que a gente possa trocar. Não quero ficar palestrando, não, porque agora, né, a gente está aqui num sábado à noite, sabadão à noite, né, trocando conhecimento. Sabadou. Sábado total. Espero que seja proveitoso, espero que a gente consiga passar um pouquinho mais sobre saúde mental e sobre enfermagem, desmistificar muita coisa, né, acerca da nossa acerca também da saúde mental, né? As pessoas têm uma resistência, né, de falar Uhum. em saúde mental, em procurar profissionais da saúde mental, né, por achar que é coisa de doido, por achar que eu não preciso. E aí vem a Pois pandemia, é. né, para botar aí, né, esfregar na nossa cara, né, que sim, saúde mental é importante, não é coisa de doido. Saúde mental é coisa de quem tem cabeça, né, de quem tem cérebro. Então é importantíssimo cuidar da nossa saúde mental, né, não esperar adoecer, né, não esperar chegar ali num diagnóstico, num adoecimento mais profundo para procurar ajuda, né? Não é vergonha nenhuma procurar ajuda em saúde mental. A gente procura Obrigada. ajuda, né? A gente procura ajuda do cardiologista, do ortopedista, de vários istas, né? Por que não, né? Porque esse tabu todo na hora de cuidar da nossa saúde mental, né? Então, espero poder falar um pouquinho mais sobre isso, recolher as dúvidas também de vocês e vamos lá. Vamos lá. Bom, para a gente iniciar a primeira pergunta, vem essa questão, né, que a gente vê muita fake news disposta hoje nas mídias sociais. Então, como um profissional, né, da saúde, ele lida quando ele tenta desmistificar essas notícias falsas e ele acaba sendo agredido e insultado. Qual o impacto psicológico, né, posteriormente pode influenciar na assistência do mesmo? Uhum, sim. Não, é importantíssimo, né? Essa pergunta, né? Só um dado assim, que eu queria Uhum. colocar, né? Que a ideia é que a gente fale também de saúde mental na quarentena, né?
A gente está com mais de 21 mil mortos no Brasil, em torno da quarentena, e nós somos o segundo país com maior número de mortes. Então, é importante a gente ter esses dados. A Júlia também trouxe uns dados muito importantes assim, no início da nossa conversa, um dado científico, né? E aí, para poder responder essa pergunta, eu queria trazer um exemplo, né, exemplificar de uma manifestação, não sei se vocês lembram, que no início do mês, desse mesmo mês de maio, que é o dia, né, do dia do enfermeiro, né, o mês do enfermeiro, bem lá no início de maio, a gente teve uma manifestação de enfermeiros lá no Planalto, né, em Brasília. Né, uma manifestação onde os enfermeiros estavam protegidos, né, com máscara, exato, estavam num distanciamento adequado, uma manifestação pacífica, né, para pedir EPI, né, que é o mínimo, e também uma homenagem, protesto, né, em forma pelos mortos, né, do Covid, e fomos violentados de uma forma muito violenta, não tem outra palavra para dizer, né? Onde a população, né? E aí Júlia traz os fake news, né? Eles invadem ali aquele protesto quase poético, né? Quase um protesto poético, né? E sem máscaras, falando na cara desses profissionais de saúde, né? Insultando esses profissionais de saúde, né? Xingando ali o profissional, a categoria que vai cuidar deles, caso algo aconteça, né? Então, essa propagação de fake news, a gente está no auge, né? A tecnologia, ela traz... Tem dois lados, né? Ela traz o lado interessante, né? O lado que a gente pode aproveitar, como essa live, né? Da gente estar distante e ainda assim poder se encontrar e ainda assim poder conversar, mas ela também traz consigo, né? Muita fake news, muitas mensagens erradas e que a popularização da tecnologia, né? A pessoa clica ali e abre, vê qualquer notícia de qualquer fonte e replica essa informação, né? Então, na hora que vocês forem pesquisar qualquer assunto, né? A Júlia trouxe lá no início, né, referências, né, da Fiocruz. Busquem dados, instituições sérias de ensino, instituições sérias de educação, de saúde, né? Para poder estar absorvendo essas informações, né? Porque, ao mesmo tempo, as fake news o número grande de notícias, né, que a gente vê o tempo inteiro, né, a gente está ali rolando o celular e vendo notícias o tempo inteiro, isso também sobrecarrega a nossa mente, né, isso também corrobora para o nosso adoecimento psíquico, né. A gente está num momento extremamente delicado, né, a gente já vai para o terceiro mês de quarentena, mas estamos vendo que a gente está num processo de afrouxamento da quarentena, né, e, consequentemente, os números de mortes vão elevar. E ainda há fake news, né? A minha mãe, esses dias do Dia das Mães, ela me ligou e falou assim: ah, minha filha, eu vou aí te ver, porque esse negócio de coronavírus já está acabando, já acabou já, a gente já ficou em casa. Eu falei, mãe, aonde você viu que já acabou? Assim, me mostra o dado, assim, porque o que eu estou pesquisando, né, o que eu estou vendo, é muito ao contrário, né? Então, a gente está imerso nessas notícias e a gente precisa filtrar, né, o que a gente absorve, o que de fato é verídico, né? A gente precisa ter essa confirmação, né? E aí é muito angustiante, assim, para mim como enfermeira, né? E acho que para os enfermeiros que estão vendo, ou profissionais da saúde, né? Quando você chega e diz, não, mãe, vou dar o exemplo da minha mãe, né? Não, mãe, não é isso que está acontecendo, não. Os números têm aumentado. E ela fala, não, eu vi no WhatsApp, vi no Zap, que isso daí de aumento de coronavírus é tudo mentira. E aí acaba sendo um desserviço, né? A tecnologia que deveria estar ali para poder aumentar o acesso, né? Mesmo a gente sabendo que não é todo mundo que tem acesso à internet, que tem acesso a um celular legal para poder ver live, para estudar, né? Nem todo mundo tem acesso a essas tecnologias, mas abrange um maior número de pessoas, né? E aí essas fake news fica nisso, né? E aí nos hospitais também, né? A Júlia falou da sobrecarga dos enfermeiros, né? Nossa profissão já não é uma profissão que tem pouca carga, né? Normalmente.
E no momento de pandemia isso se intensifica, e ao mesmo tempo a gente está ali, né, no hospital, ou seja onde for, né, quando você procura uma unidade de saúde, um hospital, uma emergência, provavelmente você já está adoecido, né? Então você já está ali irritado, né? Você já está ali de mau humor, você já está ali com medo, né? E aí tu deposita tudo isso no profissional de enfermagem ou no profissional da saúde, né? Não só de enfermagem. Eu acho que quando a gente fala dos profissionais da saúde, a gente tem que lembrar dos técnicos de enfermagem, a gente tem que lembrar dos maqueiros, a gente tem que lembrar da galera da limpeza, a gente tem que lembrar dos administrativos, porque essa galera também está na linha de frente, né? E aí tu tá ali, né, no hospital, e aí tu ainda insulta o profissional que está ali, né? Aquele profissional que está sendo mal remunerado, que está com medo, que está sem equipamento de proteção individual adequado. Você ainda chega ali e insulta, né, esse profissional. Isso é muito danoso, não só para a saúde mental do enfermeiro, né, mas para todo aquele contexto ali do cuidado, né? Então, gente, vamos ver as fontes do que a gente pesquisa, vamos ver se é uma fonte verídica, vamos ver se de fato aquela notícia tem relevância, se de fato ela vem de uma instituição confiável, para que a gente possa ter o conhecimento, né? Não replicar o falso conhecimento, né? Não replicar esse desserviço, né? Porque a situação está feia, assim, a gente precisa muito, né, com muita urgência, adotar as medidas de prevenção para que a gente possa voltar, né, ao nosso normal, né? Eu imagino que isso vai demorar um tempo, né? Acho que é um pouco disso, né, em relação às fake news, às notícias, às enxurradas de notícias que a gente recebe, né, que a gente o dia inteiro, né? Tudo isso afeta a nossa saúde mental. A quarentena também afeta a nossa saúde mental, né? Eu acho que agora, né, esse isolamento, não tem nada de bom nesse isolamento, mas a gente chega muito próximo do que os pacientes, muito próximo e muito distante ao mesmo tempo, né? Do que os pacientes psiquiátricos viviam no seu tempo de internação, né? Levando em consideração que a gente está na nossa casa, a gente bota roupa se a gente quiser ou não, a gente come a hora que você quer ou não. Muito diferente dessa galera que foi presa em hospitais psiquiátricos, muitas vezes pela sua vida inteira, né? Sem acesso a ir para a rua, sem acesso a coisas que desse prazer para essa pessoa, né? E aí fica a pergunta, né? O isolamento social, ele é uma medida de saúde mental, que promove a saúde mental, ou ele é uma medida que causa mais adoecimento, né? O isolamento a longo prazo, né? Acho que fica um pouco essa pergunta, até para a gente pensar na saúde mental mesmo, no nível de reforma psiquiátrica, né? A nível das pessoas que precisam chegar nos serviços de saúde mental, né? Muito bom. Vai acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que por hora é isso, né? Eu não estou conseguindo acompanhar os comentários. Eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo, mas, gente, se alguém puder ir levantando, né, trazendo a dúvida da galera, os comentários. Se alguém quiser perguntar, a gente depois, posteriormente, vai estar respondendo as perguntas. A professora Max, no caso, Max Sinelli. Uhum. Bom, então, podemos passar para a segunda pergunta? Tô lendo aqui a da Letícia, né? Eu costumo brincar, né? A Letícia diz, né, que acha que a mudança precisa começar por nós, né? Eu costumo brincar que parece que a gente não é equipe de enfermagem, né? Parece que é uma disputa de enfermagem, porque a gente não consegue trabalhar em equipe, eu sou enfermeira, e aí eu quero prejudicar o meu técnico, e o técnico prejudica o outro, né? A gente não consegue se unir. A gente não consegue se unir para fazer uma assistência de enfermagem de qualidade, né? Então, gente, nada de competição de enfermagem, né? A gente tem enfermeiros aqui, né? Tem alunos de enfermagem. Pense muito na equipe de vocês, pense muito no coletivo, porque isso, além de alinhar o trabalho de vocês, também promove a saúde mental da equipe que vocês estão trabalhando, né? Então, a mudança, sim, precisa partir da gente, né? Precisa começar aqui. Óbvio, né? A gente precisa de muitas mudanças na macropolítica, ali na esfera maior, né? Porque não adianta eu querer mudar se não tem EPI para trabalhar, né?
Não adianta eu querer fazer, estar ali investida, querendo fazer um trabalho, se a prefeitura reduz meu salário pela metade, né? Se me mandam embora, né? E você não consegue ter uma continuidade do serviço, né? Então, são N fatores que atravessam, né? Mas acho que se a gente conseguir repensar e reformular a nossa assistência de enfermagem, né? A gente começa ali, pelo menos na micropolítica, fazendo mudanças, né? Certeza. Uhum. Professora, eu vi que tem algumas perguntas no chat. A senhora prefere responder agora ou depois já reservar um tempinho no final e responder elas? Eu acho que pode ser no final, que aí a gente organiza um pouco melhor. O que você acha? Ok, beleza. Uhum. Pode ser então. Eu vou guardá-las aqui e no final eu repito, assim, né? Trago para a senhora. Vamos lá. A nossa segunda pergunta, ela é aquela famosa chamar os profissionais de saúde nesse momento de heróis. Será que isso realmente fortalece eles, visto o que eles passam e as condições de como eles passam essas dificuldades? Não, importantíssimo, né? Uma sobrecarga maior, um trabalho maior dos profissionais de saúde, né? Que não podem estar em quarentena, então estão indo para o trabalho, né? Estão indo assistir as pessoas, né? Sem EPI, como tudo isso que a gente falou. E aí está tendo um movimento, né, de aplaudir os profissionais da enfermagem na janela, né, um movimento de associar a figura do enfermeiro à figura do herói, né. E aí eu queria levantar uns questionamentos acerca disso, né, penso que é muito cruel você comparar um profissional, né, uma pessoa que se formou, né, que teve um investimento numa trajetória acadêmica, na especialização, no mestrado, enfim, tem um investimento profissional e você chama essa pessoa de herói. O herói, ele não adoece, o herói, ele não precisa de API, né? O herói, ele é mágico, o herói tem superpoder, né? O herói é essa figura, né? Quando você associa um profissional a essa figura, você desqualifica o profissionalismo dele, né? Você desqualifica todo esse saber que ele demorou anos, né, para poder adquirir. Você joga tudo isso por água abaixo. Eu acho muito legal a homenagem. Confesso que eu fiquei tocada quando eu vi as palmas, né, lá na janela. É, aplaudindo, comemorando, né, aplaudindo os profissionais de enfermagem, mas eu também fico muito preocupada quando a mão que aplaude é a mesma mão que insulta lá na emergência, é a mesma mão que insulta lá nas manifestações, né? É a mesma mão que aplaude a categoria na hora de valorizá-la. Não faz, né? Não consegue chegar. Então é muito perigoso também uma outra fala, né? Que é essa do enfermagem por amor, né? Gente, vamos lá, nós somos uma profissão, né? Nós temos uma formação acadêmica de 5 anos, mais 2 anos de especialização, e 2 de mestrado, e 4 de doutorado, fora todos os outros investimentos que a gente faz. É óbvio que eu exerço a minha profissão com amor, com muito amor, né? Senão eu não conseguiria trabalhar na saúde mental, nem na assistência. A gente precisa gostar do que a gente faz, minimamente, né? Pelo menos eu sou meus olhos brilharem para eu poder continuar. Mas eu não faço enfermagem por amor, eu faço enfermagem por reconhecimento, né? Eu faço enfermagem por uma valorização financeira, né? Eu não pago minhas contas com amor. Então, pode parecer simples, né? Você falar, Max, é só uma palavrinha, né? Com amor, por amor. Mas uma palavrinha pode mudar todo o sentido da frase, né? É muito diferente quando você fala que faz a enfermagem com amor do que quando você fala por amor, né? Quando você chama um profissional, nossa, você foi o meu herói, eu valorizo a sua profissão, eu te respeito, né? Eu estou na luta com vocês, né? Isso é bacana, mas agora você comparar um profissional de enfermagem com um herói, isso chega, é também cruel para o profissional, porque quando ele não consegue
né, salvar uma vida, ou quando ele presta uma assistência que ali não tem o resultado da vida, né, porque a gente também não sabe lidar com a morte, mas isso são outros assuntos, né, isso frustra o profissional, porque ele é um herói, né, me dizendo que eu sou herói, eu sou um herói que não consegui salvar. Então, isso também prejudica a saúde mental do trabalhador, né, além de não passar a credibilidade verdadeira do que é a nossa profissão, né? Uma profissão científica, né? Uma profissão que envolve estudos, né? Não é? A gente ainda tem, infelizmente, né? A gente ainda tem a ideia de que o enfermeiro é o ajudante do médico, né? Acho que a gente já conseguiu avançar muito nessas discussões, mas ainda fica para uma classe da população esse entendimento, né? Isso é muito cruel. Então, galera, antes de bater palma na janela, agradecendo aos profissionais de enfermagem, quando vocês forem lá na clínica da família, dá bom dia ao enfermeiro, cumprimenta o técnico, fala muito obrigada, né? Você valorizo a sua profissão, né? Vamos valorizar de verdade. Enfermagem, enfermeiros não é herói, enfermeiros são pessoas que têm vida pessoal, vida profissional, que tem uma carreira, né, que tem um investimento. Nós não somos heróis. Lembrem disso, né? Nós somos profissionais e que precisa de cuidados, né? Porque a gente fica, né, muito no cuidado e promovendo a saúde, né, a prevenção de saúde, mas a gente pouco fala da saúde mental do trabalhador, né? E aí, quando eu digo trabalhador, eu digo todos os trabalhadores, né? Não só da enfermagem, né? A gente precisa promover ações de saúde, a gente precisa falar mais sobre saúde mental do trabalhador, sobrecarga, a gente precisa desmistificar o processo de cuidado em saúde mental, né? Então, lembrem, gente, antes de bater panela, votem lá pelas nossas 30 horas. Antes de bater panela, dá boa noite lá ao maqueiro que te carregou, né? Antes de chamar a gente de herói, pensa nisso, que nós não somos heróis, nós somos profissionais qualificados, que estamos ali para prestar a melhor assistência possível, né? Então, vamos pensar nisso. Deixa eu dar uma lida aqui também. Isso aqui. Oxi. Deixa eu ver o que tem. Alguém tem algo a contribuir. O que vocês acham, gente? Escrevam aí o que vocês acham disso do herói. Porque é um assunto polêmico, né? É uma coisa que divide opiniões, né? Escrevam aí, no final a gente pode discutir também um pouco mais sobre isso, mas lembre, nós não somos heróis, nós somos profissionais qualificados. Bom, então, continuando, né, com as perguntas já, para dar aquela adiantada, como um profissional, né, da saúde, ele vai conciliar transtornos como a depressão, por exemplo, e o trabalho dele, né? Visto que, pelo tempo, muitos têm que exercer sua função em até 2 empregos para ter melhores, né, condições, receber melhor, ou por exercer outras tarefas e por conta desse tempo, né, que ele não tem e não consegue buscar auxílio psicológico, como ele concilia, né, essa pressão, essa depressão, essa ansiedade e o trabalho dele? Essa é uma pergunta bem difícil, né, Júlia? Porque nós temos muitos problemas aí, né? Você deu uma pergunta, né, uma frase, e a gente pode recolher várias situações dessa frase, né? Uma, né, é um enfermeiro, o profissional de enfermagem, ele tem que ter 2, 3 empregos, né? Ele tem que trabalhar 24 horas no hospital, sair para outro e depois sair e pegar o plantão noturno em outro lugar, né? Tem muitos amigos meus que eles emendam assim, uma rotina de trabalho quase de segunda a sexta, eles não vão em casa, Uhum. indo de um hospital, indo para outro, ou vai em casa, almoça, toma um banho e volta para o trabalho, né? E aí a gente já levanta um problema assim, da categoria de enfermagem, que é como é que profissionais que lidam com vida, né, que lidam com o cuidado ali, com a assistência de uma forma tão direta, pode trabalhar tantas horas consecutivas sem nenhum prejuízo, né? Muito difícil, né? Você conseguir conciliar tudo isso sem nenhum prejuízo
Talvez você não vai ter nenhum prejuízo ali no seu trabalho, ali na assistência, mas você vai ter um prejuízo no seu corpo, vai ter um prejuízo na sua mente, vai ter um prejuízo na sua qualidade de vida, né? Então, por que os enfermeiros, né, precisam ter 2, 3 empregos? É porque eles querem ficar milionários? Não, não é. Não é porque eles querem ficar milionários, né? É porque um trabalho só não paga as contas do enfermeiro, né? A gente é muito mal remunerado pelo trabalho que a gente faz. E aí, consequentemente, leva esses profissionais a terem que ter trocentos empregos, né? Perdendo qualidade de vida, perdendo tempo com a família, perdendo tempo de lazer e, consequentemente, também ali afetando alguma coisa ali na sua assistência, né? Então, eu queria levantar, assim, esse primeiro ponto, né? E aí o outro ponto, né, esse cara, né, esse profissional que está trabalhando 24 horas no hospital, depois 24 horas no outro, depois pega um plantão, vende as férias para poder pagar as contas, né? Esse profissional muito provavelmente ele vai adoecer, né? Porque nós não somos heróis, nós somos de carne e osso, né? E esse corpo precisa de cuidados também, né? Tipo, de uma forma bem grosseira, falando, é uma máquina, né? Se você não cuida da máquina, ela vai parar uma hora, né? E a gente não cuida da nossa saúde mental, não cuida da nossa saúde, né? Então, muito provavelmente, eu já estou chamando de paciente, né? Esse profissional, ele vai adoecer. E aí, né? Como é que concilia o trabalho, porque não pode parar, né? E aí, galera, quando eu estou falando assim, do enfermeiro, né? Estou falando mais especificamente do enfermeiro. Mas pode ser para qualquer categoria, né? Tem muita gente que trabalha 60 horas semanais, trabalha de segunda a sábado, 12 horas por dia. Coloquem aí na sua realidade de trabalho e pense, né? Se vocês também não estão nessa rotina assim, de trabalho que gera adoecimento, consequentemente, né? A depressão ela é uma doença que ela é mais divulgada, né? Acho que na saúde mental, a depressão, a ansiedade, o transtorno bipolar do humor, eles são patologias que de alguma forma é um pouco mais divulgada, é um pouco mais falada, né? Não sei se tão desmistificada, mas as pessoas falam um pouco mais, né? E a depressão é uma doença, né? Tem diagnóstico, você precisa ir a um profissional especializado para estar recebendo, né, esse diagnóstico ou não. E esse profissional que está ali, né, diagnosticado com depressão, que está num sofrimento psíquico, ele precisa de um afastamento. Como tá, né, de uma depressão ou de uma estafa por trabalho, continuando no que te faz, no que te adoece, né? Então, a gente está entendendo, né, que aquela carga horária de trabalho, que aquele cenário de trabalho, ele te traz um adoecimento, para você cuidar, você vai precisar afastar um pouco, né? Então, mas para isso, gente, é preciso pedir ajuda médica, ajuda especializada, né? Às vezes a gente acorda triste e fala, hoje eu estou deprimido, né? Não, isso não é depressão, né? Igual quando a gente fala, agora, de manhã eu estava triste, agora à noite eu estou feliz, então eu sou bipolar. Não, isso não é bipolar, isso é só uma popularização do termo, né? Mas está se sentindo mais recuado, está sem vontade, né, de fazer as coisas. A gente tem visto muito hoje em dia, né? Muitas pessoas adoecendo com sintomas de depressão e ansiedade, né? Que parece ser coisas antagônicas, né? Mas ela pode acontecer ao mesmo tempo ali numa pessoa, né? Então a pessoa ela tem ali, ela sofre de ansiedade, né? Então ela quer fazer as coisas, ela faz planos, ela tem ali, consegue pensar, né? Consegue elaborar, fazer planos. Mas a depressão, né? Esse estado mais deprimido não deixa. Então ela sofre duplamente, né? Porque ela tem a ansiedade, né, de pensar e de querer fazer, mas também tem a frustração por não conseguir fazer. E como a gente tem um preconceito enorme com a saúde mental, né? E se eu for psiquiatra, diretamente eu vou ser taxada como louca, né? Não procuro ajuda. Então acho que essa live é também um pouco para a gente promover, né? Falar da saúde mental, né? E aí não procura ajuda e isso vai se intensificando, os sintomas vão se intensificando, né? Podendo chegar a casos extremos, né? De casos extremos.
Então, gente, tá sentindo alguma coisa diferente? Tá vendo que tá mais entristecido? Que as coisas não estão fazendo mais muito sentido? Tá com uma baixa de energia? Procura uma ajuda. Pode não ser uma depressão, assim. A gente não trata só o sintoma ali, mas provavelmente tem algo acontecendo que vocês precisam de cuidar. E aí o profissional de saúde, né, o profissional qualificado, ele vai te ajudar, né? Ele vai te encaminhar ali de acordo com o que você está levando para ele, né? Mas vamos pensar assim também. Eu sei que é difícil, né? Porque a gente tem conta para pagar, tem uma coisa que é da sobrevivência, né? Que é da urgência. Então, eu não seria meio demagogo, né? Chegar aqui e falar, gente, os enfermeiros têm que trabalhar menos, porque trabalhando menos eles vão promover a saúde mental. E quem é que vai pagar as contas dele, né? Então, é tentar procurar ajuda para não adoecer mais, né? E dentro ali do seu contexto, de repente é hora de dar uma freada mesmo, é hora de ter um espaço ali só para você. Um terapeuta pode ajudar muito também nesse processo. Mas, gente, peçam ajuda. Conciliar um transtorno mental um, com o trabalho é uma coisa muito difícil. E aí, isso, consequentemente, isso vai afetar a sua assistência. Ou você não vai ter uma escuta sensível, né? Uma escuta qualificada para poder entender qual é a demanda que aquele usuário está te trazendo. Você não vai. Muitas vezes você pode errar ali algum procedimento. É trabalhar adoecido psiquicamente, seja lá qual for o adoecimento psíquico, é muito difícil sem um acompanhamento, né? E aí, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de. É muito singular, né? Às vezes o que é bom para mim não é bom para a Júlia, e o que faz sentido para mim não faz sentido para a Júlia, né? Embora nós temos o mesmo diagnóstico, vamos dizer assim, né? Tem gente que o trabalho faz muito sentido, né? Que por mais que esteja num processo mais adoecido, trabalhar motiva ela, né? Então, de repente, para essa pessoa, um afastamento vai ser extremamente prejudicial, né? Mas, de repente, para outra pessoa, esse adoecimento vem decorrente ali da sua rotina de trabalho. Então, o afastamento pode ser fundamental. Não sei. Vocês não tem como dizer assim, né? Na saúde mental a gente não tem uma regrinha, né? Uma receita de bolo, né? Não existe faz isso, faz aquilo, porque a gente trabalha com a singularidade, a gente trabalha com cada um, né? Com o que cada um traz de elemento, o que cada um traz de história, o que cada um traz de contexto social, e aí a gente vai trabalhando em cima disso, né? Mas então, e aí o que eu deixo, assim, né, no final dessa pergunta, dessa fala, procurem ajuda, gente, procurem a da família, verem, né, procurem o SUS, assim, procurem o CAP, essa galera vai saber te orientar, vai saber te direcionar, né? Procurem o SUS, procurem assistência. Não é vergonha nenhuma adoecer psiquicamente. Ninguém está livre disso, né? Eu costumo dizer que a saúde mental é a doença mais democrática assim, que tem, porque ela dá em rico, em pobre, em preto e branco, em homem e mulher. Ela está aí, né? Então, ela estando aí, a gente precisa cuidar dela. Então, acho que ficam, falando aberto, minha boca tá seca, fica um pouquinho disso, Eita. a partir dessa pergunta. Profissionais, procurem ajuda. Bom, para nossa próxima pergunta, é justamente isso, né? Como um profissional, ele pode promover a sua saúde mental, né? Nessa época de pandemia e além dela depois, né? Porque a gente sabe que essa pandemia ainda vai deixar alguns marcos, né, nas pessoas, não só agora, mas como depois também. Sim. Então, né, como eu disse, né, anteriormente, a saúde mental é muito singular. Então, quando a gente fala de promoção de saúde mental, eu preciso ouvir a sua história, eu preciso ouvir o seu contexto, eu preciso ouvir o que te afeta, eu preciso ouvir o que te emociona, né? Porque não adianta eu dizer que ler o livro ajuda na saúde mental se você não sabe ler.
ou se você não gosta de ler, né? E aí, pelo contrário, ao invés de ajudar a saúde mental, vai ser um tormento para a sua saúde mental, né? Então, isso é muito particular, né? Mas aí ficam algumas dicas assim, mais gerais, né? Que se torna fundamental assim, para qualquer sujeito, né? Eu penso que é muito importante a gente ter um espaço para a gente, assim. No meu caso, eu faço terapia já há alguns anos, né? Então é um espaço ali que eu tenho semanalmente, uma vez por semana, né? Para estar falando das minhas angústias, para estar falando do que me afeta, para estar trazendo coisas que estão mexendo comigo, ou não, ou coisas alegres, né? Então eu tenho ali uma vez por semana um espaço, uma hora, que é só minha e da minha terapeuta, né? Para eu falar com ela, para eu fazer o que eu quiser, assim, para eu falar do que eu quiser. Se eu quiser e não quiser falar nada, também eu posso. Então é um espaço meu, né? Então eu busquei na terapia, né, uma forma de me ajudar a elaborar as questões que eu vejo, né, no meu trabalho ali quando eu estava na assistência para os usuários mental. Fundamental, assim, uma terapia para você poder desenvolver e elaborar tudo que você está vendo, né? Então, mas terapia também não é um recurso assim, muito acessível a toda a população, né? Infelizmente não é muito popularizado, né? Então, quem pode, assim, acho que é um bom investimento, né? Mas se não, acho que se você tendo em casa, né, um espaço assim para bota o filho na sala, bota o marido na sala, bota todo mundo na sala e fica lá, né, no seu quarto, lendo, fazendo a unha, ou em silêncio, ouvindo música. E aí cada um vai achar um jeitinho, né? Mas acho que o que fica assim, de dica mais geral é para a gente ter um tempo para a gente cuidar das nossas questões, né? Das nossas demandas, né? E aí é isso, eu faço na terapia, tem gente que fica mais recuado do restante da família, tem gente que vai cada um vai ver o que cabe melhor para si, mas isso é importante, gente, ter um momento, ter um espaço para cuidar de você. E aí não é só cuidado físico, né? Não estou falando unicamente fazer o cabelo, fazer a unha, né? É cuidar também dos seus pensamentos, cuidar dos seus sofrimentos, né? Elaborar um pouco o que está acontecendo, respirar um pouco sozinho, né? Na quarentena isso se torna mais difícil, né? Porque cada um tem uma realidade de quarentena, né? Tem gente que tem botar as crianças, todo mundo lá na sala e ficar trancada no quarto. Tem gente que mora ajudado, então não tem que se separar do restante da família, né? Então, isso também é importante de ressaltar. Não é todo mundo que tem acesso à terapia, não é todo mundo que tem acesso a um cômodo individual, né? A gente está falando para a sociedade, né? E esses fatores também influenciam na saúde mental, também atravessam a saúde mental, né? Mas penso que, de uma forma geral, é ter um espaço para cuidar de você, fazer coisas que te dão prazer. Para mim, no caso, é ler. Eu gosto muito de ler. Eu tenho gostado muito de ver séries também, né? Acho que a quarentena tornou todo mundo expert em séries e filmes e tudo mais, né? Isso me conforta, isso me faz bem, né? Então, para mim é bom. Ouvir música também, dançar, também me deixa bem. E aí cada um vai ver o que é melhor para si, né? Fazer unha da técnica, quem gosta de fazer unha faz bem. Então não faz unha, né? Ler livros, de repente, mais leves, né? Ler livros de literatura. Ou não, eu não gosto de ler literatura, particularmente. Assim, eu gosto mais. Não é que eu não gosto, né? Eu gosto mais de livros de conteúdo didático. Então, eu tenho estudado mais essa quarentena. É um pouco na saúde mental, né? Vai montar o paciente, começar a ver o que cabe para ele naquela situação. Não adianta eu indicar oficina de futebol se esse cara não gosta de futebol. Não adianta. Opa, só um instantinho. Então é isso, acho que é um pouco disso. Tirem um espaço para cuidar de vocês. É um pouco daquele
daquilo do avião, né? Que primeiro você coloca a sua máscara e depois você vai colocar a máscara em quem você está. É um pouco disso. Se a gente não estiver bem, se a gente não tiver com a nossa saúde mental física, a gente não consegue cuidar de ninguém. Nem filho, nem mãe, nem parente, nem trabalhar, né? No caso, nós enfermeiros, né? Então, se a gente não conseguir cuidar da gente, a gente não vai conseguir cuidar de ninguém. Então, primeiro, aquelas instruções do avião, né? Em casos de acidente. Primeiro coloque a máscara em você, para depois cuidar de outra pessoa. Então, primeiro se cuide, se olhe, para assim você vai conseguir promover uma assistência de qualidade. Sem isso, se torna muito mais difícil, né? É uma pessoa adoecida cuidar de uma outra pessoa, né? Tudo bem. A nossa última pergunta, né, aqui do que a gente separou, tem muito a ver com o que a senhora falou, mas a diferença é que, ao invés de ser profissionais da saúde, como pessoal, né, que eu sei que muitos aqui que estão assistindo não são da área da saúde, não são enfermeiros, não são fisioterapeutas, como esse pessoal que não é da área da saúde, ele poderia também promover a sua saúde mental, em casa ou onde você esteja. Eu acho que a resposta ela é um pouco igual à anterior, né? Ela é uma resposta meio É, geral, não existe um passo a passo, né? Não existe uma receita de bolo, é muito singular, é muito individual. Então, se você está vendo que você está muito diferente, né? Que está mais entristecido ou que está mais agitado, que tem algo diferente, procura ajuda de um profissional, de antemão. Mas se não, né, se para a gente poder sobreviver a essa quarentena, né, buscar atividades que dê prazer, atividades que façam sentido para você, enfim. Acho que é um pouco a mesma coisa, né? Acho que não tem muita diferença, assim. É no singular, gente, é no cada um, é no singular. Eu preciso ouvir as demandas para saber como respondê-las, né? Então é isso, busque um tempo para vocês, do que te aflige, se vê que tá perdendo o controle, procura uma ajuda profissional, não é vergonha, não é coisa de maluco. Eu estou batendo assim muito nessa tecla, porque é o que a gente vê, né? E a gente vê da nossa categoria, né? A gente vê muitos profissionais da saúde que passaram por uma formação ainda com esse pensamento, né? De que eu não preciso de psicólogo, né? Eu não preciso de ajuda especializada. E outra coisa, gente, conversa de bar não é terapia, tá? Conversa de bar é um processo, né? Se você gosta de ir pro bar e encontrar os amigos, é algo que pode te ajudar a promover a sua saúde mental, mas não é terapia, né? Terapia é um outro processo, né? É outra coisa. Mas, de fato, para quem gosta de ir ao bar, tomar uma cervejinha, encontrar os amigos, é uma forma de promover a saúde mental, né? Ou de estar com a família. É nesse momento que a gente está mais distante. Faça contato com o vídeo, né? Com seus próximos, mande mensagem, né? Manifeste, troque afetos, troque conhecimentos também, troquem ideias, né? A tecnologia está aí, né? Acho que essa é a parte boa, né, da tecnologia. Use a ferramenta para propagar amor e não fake news, gente. Por favor. Propaguem, não só amor, mas propaguem informações verdadeiras, né? Propaguem a valorização dessa galera que está trabalhando na assistência, né? Não só os enfermeiros, né? Enfim, acho que já estou fugindo aqui do que você perguntou, falando a beça. Acho que é um pouco disso. Na, bom, o nosso tempo está quase acabando, mas eu vi que tem duas perguntas que são bem semelhantes, que foram perguntadas duas vezes, que é por que tem tanto preconceito ainda com saúde mental? Então, a senhora está desenvolvendo a resposta? Eu estava lendo aqui o que o pessoal estava dando uma lida. Mas então, né? Essa parte eu gosto bastante, né? Existe muito preconceito, é muito pela história da saúde mental, né? Qual é a história da saúde mental, né? Vou até me ajeitar.
que vocês pensam quando alguém fala estou adoecido psiquicamente, ou então estou indo ao psiquiatra, né? Ou então precisei de procurar uma instituição de saúde mental, né? O que vem à mente? Um lugar fechado, um lugar com uma opção de gente babando, né? Aquele casarão que normalmente é muito isolado, né? Os manicômios eles foram implantados em lugares afastados de forma proposital, que é para que ninguém veja o que estava acontecendo ali, as atrocidades que estavam acontecendo ali, né? E essa é a história da loucura, né? É uma história perpassada por muita violência, né? Muitas mulheres foram presas nos manicômios porque o marido não queria mais, ou porque o marido queria casar com outra mulher. Então, o manicômio ele virou um grande depósito de gente indesejada, né? Então, quem que ia para essas instituições de saúde mental, né? Eram mulheres, eram as mulheres lésbicas, era aquela mulher que engravidou do patrão antes do casamento, era o filho que se descobriu gay ou que seja, eram os excluídos, era a população de rua. Então, toda a galera que estava ali de forma marginalizada no sentido de estarem à margem da sociedade, o manicômio foi o lugar dessas pessoas. Então, desde sempre, o hospital é coisa de maluco, né? O hospital é coisa, tem que ficar bem longe, né? O velho do saco vai te pegar e vai te levar lá para o hospício, né? Então, a história da loucura ela é atravessada por muita violência, né? E aí, os anos veio passando, né? Que no Brasil, a gente começou a ter o movimento de reforma psiquiátrica lá pelo final da década de 70, 80, né? Mas só em 2001 foi implantada a lei da reforma psiquiátrica. Então, 2001 é muito recente. Então, essa história de cuidar do adoecimento psíquico, ela é relativamente cuidar de uma forma diferente, né? Que não seja isso da exclusão, ela é relativamente nova. Então, a loucura, ela ainda é muito estigmatizada. Ela ainda e se torna difícil por isso, porque eu costumo falar assim também, né? Quando você diz que está com lepra, causa um estranhamento, né? As pessoas já dão um passo atrás, né? Quando você diz que está com hanseníase, a coisa é um pouco diferente, né? Acho que a loucura é um pouco disso. Quando você fala que foi um psiquiatra, as pessoas já pensam, tá maluca, delirando, tá rasgando dinheiro, né? Foi internado lá longe, é perigoso. A loucura, ela também está muito atrelada à periculosidade. Então, quando você fala, fui ao psiquiatra, as pessoas já pensam, tá louco, vai me bater, deixa eu dar um passo aqui atrás, né? As pessoas já desvalorizam a sua fala, né? Então, muitas mulheres que denunciavam os profissionais do próprio manicômio por violência sexual, por violência verbal, elas não eram ouvidas porque ela é louca. E louca só fala besteira, né? Louca só delira. Então, a loucura, ela, ao longo da sua história, ela sempre foi tudo de ruim que tem, né? Não quer mais a mulher? Joga no hospício. Morador de rua? Joga no hospício. Não é deficiente físico? Joga no hospício. Então, sempre foi um grande depósito de gente, né? E aí agora a gente vem com uma outra forma de cuidar da loucura, né? Com o SCAP, com a rede de atenção psicossocial, com a sociedade, cuidar de forma singular, de forma individual, mas isso é muito recente. Então, essa live é também, né, para a gente poder tá falando disso, né, e dizer que procurem sim ajuda, não é nenhuma vergonha. A história, né, da psiquiatria, ela é muito atravessada por violências e tudo mais, mas temos profissionais que exercem então, eles vão saber te ouvir, eles não vão querer te colocar enclausurado no hospital psiquiátrico. Bons profissionais, claro. Então, penso que é por isso, é por conta dessa história atravessada, né? A loucura, ela está muito ligada à periculosidade, ela está muito ligada ao que é ruim da sociedade, né? Então, ninguém quer, as pessoas querem distante, né? Bom, nosso tempo realmente está acabando. O pessoal está Já deu pedindo uma mais hora? 2 horas de live. Já tá dando. A gente Gente, pode combinar se a senhora
né, quiser um próximo convite para estar aqui de novo, trazendo mais informação para gente, né? Uhum. Se a senhora quiser dar as considerações finais, fica à vontade. Mais alguma fala? Eu quero agradecer, né, vocês que estão aqui nesse sabadão à noite comigo, né? Eu achei que tinha 20 minutos só de live, acho que eu falei pra caramba Sim, também. parece tão pouquinho. Eu espero ter podido contribuir assim, um pouco mais com o entendimento da nossa profissão, com a valorização da nossa profissão, que vocês também tenham expandido assim um pouquinho mais sobre a saúde mental, né? Eu falei aqui no finalzinho sobre a história da loucura. Será um prazer falar. Eu adoro falar sobre saúde mental, sobre reforma psiquiátrica, sobre gênero, raça, classe. Tem muita coisa para falar para vocês e também tenho muita coisa para ouvir de vocês, né? Porque eu não entendo o processo de aprendizagem de uma forma de mão única, né? Então, para mim, esse processo é uma troca, né? Se não tem a troca, a gente perde muita coisa desse processo. Então, pode me chamar que eu vou, sou facinha, quero muito poder contribuir, assim, espalhar mesmo essas notícias para vocês e contaminar outra galera, outras pessoas com um conhecimento verdadeiro, né? Da nossa prática de enfermagem, da nossa prática, que no caso agora, né, da saúde mental. Então, me chama que eu vou. Se alguém tiver mais alguma pergunta, né, que eu possa responder agora, pode dizer. Se não, fico esperando o próximo convite para a Muito gente bem. estar falando É, mais. tinha uma outra pergunta, sim, que alguém perguntou, não me lembro exatamente. Era o impacto desse isolamento na saúde mental das crianças, sabe? Como se influenciaria. Pois das crianças e dos adultos, né? A gente está vendo que isolamento não promove saúde mental, então já entendemos que as práticas dos hospícios, né, total por ano é uma iatrogenia, né? Não promove saúde mental. Agora a gente está vivendo no nosso corpo, né? Para criança, eu ia precisar também de outro espaço assim, para poder falar, até para poder ler mais sobre, aprofundar sobre a saúde mental da criança. Mas a criança está em desenvolvimento, né? E a criança tem muita energia, né? Então, para ela ficar ali em isolamento, dependendo do espaço quadrado, né, que ela está ali isolada, isso pode sim trazer afetações, né? Afetar ali o comportamento, o desenvolvimento dela, mas eu ia precisar me aprofundar um pouco mais para estar trazendo mais detalhes sobre a saúde mental infantil, para responder assim, mais no cerne. Pode ser também aí, né, o tema de uma outra live, não sei, Com saúde mental certeza. infantil, né, na pandemia, é uma. Mas assim, com certeza, né, vamos todos sair diferentes, né, dessa pandemia. Não estou dizendo Sim. nem que mal, nem que bem, né, mas diferentes. Da galera que precisou estar trabalhando, tá trabalhando, da galera que está em quarentena, né, a gente vai ter ali resultados diferentes, né, dessas pessoas que estavam ali no front, das pessoas que estão em quarentena total, né, em isolamento total. A gente vai ter um desdobramento com certeza depois dessa quarentena, e a gente precisa 20 segundos. acabar. Opa! Bom, temos 15 segundos para finalizar, então, desculpa, professora, vamos voltar com certeza trazendo mais temáticas, mais informação. Um beijo a todos pela participação, por estar aqui com a gente.